Continuando aqui falar sobre os vírus, né? Vimos a classificação dos vírus em não envelopados e envelopados. E agora nós vamos ver aqui uma característica importante dos vírus, que é o fato de que eles são parasitas extremamente específicos. Ou seja, cada tipo de vírus, cada espécie de vírus, ele vai atacar um tipo de célula e somente aquele tipo de célula. Então, por exemplo, se você parar para pensar no vírus da gripe, ele ataca apenas, unicamente, células da mucosa nasal. Então, ele só ataca esse tipo de célula. Ele não pode atacar um hepatócito, que é uma célula do fígado, ele não pode atacar uma célula do coração, ou um neurônio, que é uma célula do sistema nervoso. Então, ele ataca unicamente esse tipo de célula. Já, por exemplo, o vírus da poliomielite, ele apenas ataca as células nervosas. Então, quer dizer que eles são parasitas extremamente específicos, tá bom? E o que determina essa especificidade dos vírus são as proteínas que fazem parte do seu envelope e do seu capsídeo. Tá? É elas que vão determinar a que tipo de célula esse vírus vai aderir para se replicar, para se reproduzir, a que tipo de célula ele vai conseguir utilizar como hospedeiro, certo? Por exemplo, nós temos aqui alguns vírus, como é o caso dos bacteriófagos, que atacam apenas bactérias, infectam apenas bactérias, assim como também temos vírus que atacam e infectam apenas fungos, que são chamados de micófagos, assim como nós temos os vírus das plantas, que atacam apenas as plantas, e os vírus de animais, que atacam apenas os animais, tá? Aqui nós temos o bacteriófago, né? Um dos vírus mais conhecidos e que é muito utilizado quando a gente estuda os vírus, né? Que são aqueles vírus que infectam apenas procariontes, infectam apenas bactérias, tá bom? Então tá aqui, ó, o bacteriófago, ele tanto pode ser de DNA quanto de RNA e infectam somente bactérias. São formadas apenas pelo núcleo capsídeo, ou seja, não existe bacteriófago envelopado, tá bom? São todos não envelopados. E esse capsídeo, né, ele vai formar duas estruturas no bacteriófago. A chamada cabeça, que é onde está contido o material genético, e uma parte mais alongada, certo? Cilíndrica, com essas perninhas que são fibras de proteína, que é chamado de cauda. Então, essa é a estrutura de um bacteriófago. Tem a cabeça, onde está o material genético, e a cauda, tá bom? Os bacteriófagos mais conhecidos e mais estudados são aqueles que infectam um tipo de bactéria chamada de Escherichia coli, a chamada E. coli, tá bom? Então, os bacteriófagos são tão importantes porque através da análise desses bacteriófagos, do seu ciclo de vida, que a gente conseguiu compreender como que os vírus conseguem infectar uma célula e se reproduzir, tá bom? Antes da gente falar sobre o processo, os mecanismos de transmissão de vírus e a classificação dos organismos, né, dos vírus, quanto ao tipo de material genético e o mecanismo de infecção, a gente precisa entender esses dois termos, transcrição e tradução. O que é uma transcrição? O que é a tradução? A transcrição é o processo em que eu produzo RNA a partir de DNA. Aí existe um outro tipo de transcrição, que é chamada de transcrição reversa. O que é a transcrição reversa? É o contrário. Em vez de eu produzir RNA a partir de DNA, eu vou produzir DNA a partir de RNA. Por isso que é transcrição reversa, é ao contrário, certo? E o que é a tradução? Tradução é o processo em que eu produzo proteínas a partir de RNA, tá bom? Então, entendo essa diferença. Transcrição é eu produzir RNA a partir de DNA e tradução é produzir proteínas a partir de um RNA, beleza?
Então, temos aqui a classificação dos vírus quanto ao seu material genético ou forma de transmissão, certo? Os chamados adenovírus são vírus de DNA, tá bom? Nesses vírus de DNA ocorre transcrição, depois tradução. Então, eu produzo RNA a partir de DNA e a partir desse DNA eu produzo proteínas, transcrição e tradução. Exemplo de vírus de DNA, né, os adenovírus, temos aí o da conjuntivite e o da gripe comum. Os chamados retrovírus são aqueles vírus de RNA. Olha que curioso. Nos retrovírus existe uma enzima que vai fazer a transcrição reversa. Como ele é de RNA, então eu vou pegar o RNA do retrovírus, transformar ele em DNA por transcrição reversa. Depois de produzir esse DNA, eu vou produzir novamente RNA e a partir desse RNA eu vou produzir as proteínas do vírus para compor o capsídeo, o nucleocapsídeo, tá bom? Então, vejam aí como é diferente o processo, né, de reprodução e de produção de proteínas nos retrovírus. Produzo primeiro, a partir do RNA viral, produzo DNA, depois RNA, depois proteína. Bom, então vamos lá. Além, né, dos retrovírus, nós temos uma outra classificação que são os arbovírus, que são vírus que são transmitidos a partir de insetos, artrópodes, tá bom? Como, por exemplo, o mosquito. Exemplo de vírus, né, do tipo arbovírus, nós temos o vírus da dengue e o da febre amarela, são transmitidos aí por mosquitos. E detalhe, exemplos de retrovírus é o HIV, causador da AIDS, e o H1N1, causador lá daquela gripe bem forte, que é a gripe H1N1. Temos aqui o exemplo dos 3 tipos de vírus. Esse daqui é um retrovírus, um vírus de RNA, como por exemplo o HIV. Esse daqui é um vírus de DNA, tá bom? É um adenovírus. E esse daqui é um arbovírus, né? Transmitido aí através de mosquitos. Então, lá no livro de vocês, na página 296, nós temos as formas de transmissão dos vírus. Então, os vírus eles podem ser transmitidos de 2 formas, horizontalmente ou verticalmente. Como é a transmissão horizontal e a transmissão vertical? A transmissão horizontal é aquela que passa de pessoa para pessoa por alguma forma, ou através do ar, ou através do contato com superfícies contaminadas, através de relação sexual, alimentos infectados, enfim, qualquer forma que eu passo de eu que estou infectado para um grupo de pessoas. Um exemplo é o coronavírus. O coronavírus, a transmissão dele é horizontal, inicialmente horizontal. E existe a chamada transmissão vertical. O que é uma transmissão vertical? É aquela que passa de mãe para filho, tá bom? Ou do pai para o filho, enfim, tá bom? Geralmente é da mãe para os filhos. Isso é transmissão vertical, ok? Mecanismos de infecção dos vírus. Então, como eu disse para vocês, os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles precisam estar dentro de uma célula para conseguir executar o seu ciclo de vida, conseguir reproduzir, tá bom? Além disso, eles são extremamente específicos. Cada vírus infecta especificamente um tipo de célula, beleza? Então, quando o vírus ele encontra essa sua célula hospedeira, ocorre uma sucessão de etapas para que ele consiga infectar a célula e, a partir daí, executar o seu ciclo de vida, reproduzir, certo? A primeira etapa é a adesão. Então, primeiro o vírus encontra a célula hospedeira. Ao encontrar essa célula hospedeira, ele se adere à membrana celular da célula hospedeira, lembrando que isso é extremamente específico, certo? Aí vem a segunda etapa, que é a penetração. Depois que o vírus adere à sua célula hospedeira específica, né, ele começa o processo de entrada na célula. Por exemplo, um bacteriófago, ele vai, ao encontrar a bactéria, aderir à bactéria, que é a primeira etapa, ele vai injetar o seu material genético dentro da bactéria.
Detalhe, a única coisa que entra dentro da célula hospedeira é o material genético do vírus. O capsídeo, o nucleocapsídeo, o envelope não entra na célula, tá bom? Então, essa é a fase de penetração. É a fase em que o vírus injeta o seu material genético dentro da célula hospedeira. 3. Replicação. Nessa etapa, o que vai acontecer? O material genético do vírus vai ser duplicado dentro da célula hospedeira e a partir de então, né, depois desse material genético ser duplicado, então replicado dentro da célula hospedeira, esse material genético começa a comandar a célula hospedeira, né? E aí, a partir de então, começa a ser produzidas as proteínas do vírus dentro da célula hospedeira, utilizando o aparato da célula hospedeira, as organelas da célula hospedeira. E aí vem a quarta etapa, que é a montagem. Depois de produzidas essas proteínas, que vão compor capsídeo ou um envelope, se for um vírus envelopado, o vírus vai começar a montar essas estruturas, vai começar a montar o capsídeo, vai começar a montar o nucleocapsídeo, começar a montar o envelope. Depois do processo de montagem, o que acontece? A liberação dos novos vírus. Nessa liberação para o meio, né, para a corrente sanguínea, por exemplo, na célula no organismo do hospedeiro, o vírus geralmente rompe a célula, destrói, mata a célula hospedeira. E aí, nesse momento da liberação, em que ocorre a morte da célula hospedeira, que o organismo vivo, por exemplo, nós, seres humanos, vamos observar os sintomas da doença, tá bom? Então tá aí, como a gente viu, os vírus não são compostos por células e por isso precisam de um hospedeiro, por isso que são considerados parasitas intracelulares obrigatórios, certo? Então, isso porque os vírus não têm uma estrutura tão simples que ele sozinho não é capaz de executar suas funções, principalmente a reprodução. Então, para que ele consiga reproduzir e executar seu ciclo de vida, ele precisa do aparato de uma célula hospedeira. Aí, detalhe, para isso é preciso que o vírus inicialmente entre na célula. Muitas vezes ele adere à parede da célula, injeta o seu material genético, ou então entra na célula por englobamento, que é um processo chamado de fagocitose, e a partir de então ele começa a comandar a célula hospedeira, produzindo suas proteínas, ciclo de montagem e a liberação de novos vírus, tá? Na página 297 temos aí as doenças causadas por vírus, tá? Aqui, pronto. Ó, as doenças causadas por vírus são chamadas de viroses. No homem existem inúmeras viroses, né? Então, existem viroses para cada parte do nosso corpo, vamos dizer assim, certo? Praticamente todos os tecidos e órgãos, portanto, são afetados por algum tipo de infecção viral. Tá bom? O combate às viroses ele não é um processo muito simples em razão de 3 fatores principais. Os vírus eles sofrem mutações virais muito rapidamente. Então, toda hora o vírus ele muda, certo? Ele sofre uma mutação. E a reprodução deles é muito rápida, muito curta, certo? Então, como é muito curta, eles se reproduzem muito rapidamente, certo? O que faz com que seja produzidas grandes quantidades de vírus de uma vez, certo? Dentro do organismo hospedeiro. Então, por isso que as doenças causadas por vírus são extremamente difíceis de combater, as viroses, certo? Aqui nós temos algumas doenças causadas por vírus. Como serão trabalhadas? A gente vai dividir essas doenças entre os alunos e cada um vai explicar essas doenças na forma de seminários presenciais, ok? Então, até a próxima aula, que será a apresentação deste seminário sobre doenças causadas por vírus.